Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Excel 24 horas. Meu nome é Geraldo e eu estou aqui para ajudar você a compreender melhor as funções e fórmulas do Excel. Na aula de hoje eu vou falar sobre a função ordem, ou então, como está recentemente, ordem.eq. A diferença para esses dois nomes é o seguinte: a função ordem ela era utilizada do Excel 2007 para baixo. E a função ordem EQ já está prevista para as versões mais recentes. Ou seja, o Excel 2016, que é esse que eu estou usando hoje, ele consegue ler, né, ele consegue trabalhar a função ordem somente, né, que é a mais antiga. Mas o Excel 2007 não consegue trabalhar a ordem.eq. Então eu aconselho você aí a utilizar, né, atualizar seu Excel para poder utilizar a função ordem EQ e para não ter problemas futuros aí com as formatações, com as fórmulas, com as funções que você tiver. Então hoje eu vou trabalhar somente com a função ordem EQ, que é a mesma coisa da ordem, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Eu vou mostrar a você como funciona essa função, como você pode trabalhar essa função. Eu tenho aqui um exemplo com um total vendido, né, de cada vendedor. Eu tenho todos os vendedores aqui e tenho os valores aleatórios de suas vendas. Eu quero saber qual é o ranking desses vendedores. Qual que é a posição deles, né, que ele ocupa, dependendo da sua venda durante o mês. Então, como que eu vou utilizar a função ordem? Assim como todas as funções, eu começo pelo igual, digito ordem. Você pode ver que ele está aqui ele apareceu para mim o ordem e apareceu também o ordem aqui. Tem outras aqui, mas eu não vou trabalhar no momento essas outras funções. E aí você pode observar também que ele colocou uma exclamação, então, informando que essa função já está em desuso. Então você vai utilizar somente a .eq. Então eu digito .eq, abro parênteses, e ele vai pedir para mim aqui o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é o número, ou seja, é o que vai fazer o ranking para mim de venda. Então esse número será o quê? Essa primeira venda aqui, né, no caso do Geraldo, que é o 20 mil. Então eu marquei o D3. Ponto e vírgula, ele me pede agora a referência. A referência é o intervalo que está compreendido esse 20 mil aqui com as outras vendas, para fazer um comparativo com as outras vendas para ele dar um ranking. Ou seja, ele vai pegar esse 20 mil aqui e vai comparar com todos os outros números, né, de venda dos outros vendedores e vai mostrar qual é o ranking desse 20 mil. Então ele vai mostrar para mim qual que é o ranking do primeiro vendedor, que é o Geraldo aqui. Então o que eu faço agora? Eu seleciono, né, a referência, todo o intervalo. Seleciono tudo e ele mostrou para mim aqui o intervalo de D3 até D15. Eu posso fazer F4 no meu teclado para poder travar todo o intervalo. Ou seja, quando eu descer a fórmula aqui, ele continuar mostrando para mim D3 até D15, porque eu quero que compare cada valor desse com todos. Ou seja, ele vai comparar para mim o 20 mil com todo mundo, depois ele vai comparar o 19 mil com todo mundo também, inclusive o 20 mil, vai comparar também o 16 mil com esses todos aqui para baixo, inclusive o 19 e 20 mil também, ok? Então isso que eu fiz teclando F4 do meu teclado, ele trava todo o intervalo para mim, colocando o sinal de cifrão na frente da letra que significa que é a coluna, e do número, que é a linha. Então ele travou todo o intervalo para mim. Teclo novamente agora, ponto e vírgula, e agora ele vai pedir para mim qual é a ordem, que é o último parâmetro. Ordem 0 decrescente e 1 crescente. Quando eu coloco 0, ele mostra para mim o ranking decrescente daquele número. Por exemplo, se ele comparar para mim o 20 mil com o 19 mil e eu colocando o 0, ele vai mostrar para mim o 20 mil
em segundo lugar e o 19.000 em primeiro lugar. Por quê? Na ordem crescente, o 19 vem primeiro. Então, ele vai mostrar 1 para mim aqui no 19 e 2 no 20.000. Mas como eu quero a ordem decrescente, eu tenho que colocar o 0. Ele vai mostrar para mim qual que é a posição, porque eu quero ver o total vendido aqui, por exemplo, do Geraldo, quanto que ele ficou no ranking de venda. Por exemplo, quanto maior o número aqui, mais próximo do primeiro lugar ele vai ficar. Então eu coloco 0. Ele colocou o Geraldo para mim em sétimo. Se eu descer o restante da função, ele vai mostrar para mim aqui o João em nono, e você pode observar que quem está em primeiro aqui é a Vanessa. Por quê? Porque ela atingiu o total de 50.000 de vendas, ou seja, ela é o primeiro lugar, ela tem a maior venda. Se você verificar o restante, por exemplo, o André ficou em 13º, que é o último lugar aqui, ele ficou com 10.316, porque foi a menor venda aqui. Ok? Beleza, agora você pode observar que minha ordem está com a classificação direitinho aqui. Se eu mudar, por exemplo, a Vanessa e eu colocar aqui 30.000, por exemplo, e a Vanessa não vai dar certo porque o 30.000 é maior que todos. Então vamos colocar, por exemplo, a Vanessa com 10.000. Ela já sai do primeiro lugar e vai para o 13º. Quem fica no primeiro lugar agora é a Leila, que tem 29.000 de venda. A mesma coisa se eu colocar, por exemplo, o Geraldo aqui, 60.000 de vendas. Ele vai ficar em primeiro. E a ordem é reclassificada automaticamente para todos os outros rankings, para todos os outros vendedores. Aproveitando, você pode usar essa fórmula também, a ordem de ordem, usando junto com o PROC-V. Por exemplo, eu quero mostrar aqui a classificação correta. Você viu que aqui desse lado, na coluna B, a ordem está, ela está meio que aleatória. O primeiro está lá em cima, o segundo está lá embaixo. Porém, eu posso colocar isso aqui usando uma simples função de PROC-V, que dá para você aí melhorar a sua planilha. Eu quero fazer o quê? Um PROC-V. O valor procurado agora, eu quero saber quem que é o primeiro lugar. O valor procurado para mim é o número 1. Quem é o primeiro lugar? Marco aqui F3. Vou teclar F4 1, 2, 3 vezes no meu teclado para poder travar somente a coluna. Ou seja, eu quero que trava somente na coluna F, que eu vou poder arrastar em seguida depois para as outras linhas para procurar também o total vendido. Teclo novamente ponto e vírgula e busco a matriz tabela. A minha matriz é todo esse intervalo. Eu marco aqui do ranking até que o total, a linha 15. Travo também esse intervalo, porque eu quero toda a matriz. Ponto e vírgula, o número índice coluna. Eu quero a coluna 2, que eu conto aqui da partir da primeira. 1, 2. A coluna de vendedores. 2. Ponto e vírgula novamente. E o último parâmetro, que é 0, que é o verdadeiro. Aliás, que é o falso. Prontinho. Então, ele já buscou para mim aqui o Geraldo em primeiro lugar, porque ele já vendeu 60.000. Se eu descer o restante da função, você pode ver que ele fica na ordem certinha agora. Por quê? Porque eu tenho já aqui o ranking já travado. Então a Leila, que está lá embaixo, ela ficou aqui em segundo mesmo, porque o ranking dela é em segundo, usando simplesmente o PROC-V. Isso aqui eu estou fazendo só para aproveitar mesmo, para você poder ter uma visualização melhor, aproveitando outras funções. Porque o mais importante do Excel não é você saber todas as funções, é você saber como aproveitar cada uma, em comparação com a outra, em compatibilidade com a outra. E agora eu quero saber também o total vendido do Geraldo. Simplesmente eu coloco aqui o cursor nesse quadrinho verde, arrasto para a direita. Ele vai repetir o Geraldo novamente, assim como ele vai repetir todos os nomes. Porém, faltou uma mudança aqui, que é
o número da coluna. No meu caso, eu tinha colocado como coluna 2 para puxar o nome dos vendedores, que era 1, 2. Agora eu quero a coluna 3, que é de total vendido. Ponho 3, dou Enter, ele vai puxar para mim os valores vendidos por cada vendedor. Posso usar uma formatação aqui e fica tudo corretamente. Você pode ver aqui que a última é a Vanessa com o valor de 10 mil. A mesma coisa vai acontecer aqui. E por último, aproveitando aqui que a aula está bem curta, bem rápida, você pode também inserir um gráfico. Você simplesmente seleciona, né, aqui o intervalo que você quer do gráfico, vai lá em inserir. Por exemplo, pode ir aqui em gráficos recomendados mesmo. Esse gráfico já está bom. Dá OK. Ele já mostra para você um gráfico já completo com o ranking na ordem certinha por vendedor. Se eu por acaso alterar aqui o valor do João, eu quero que ele venda 100 mil para ele ficar em primeiro, tudo é alterado, inclusive o gráfico. E o João ficou aqui em primeiro, a Vanessa em último. Aí eu quero que a Vanessa agora fica em primeiro. Vou colocar aqui 101 mil, que vai ficar maior que o João. A Vanessa ficou em primeiro aqui e em primeiro aqui. E aí foi só um pequeno exemplo, pessoal, para você ver como que funciona a função EQ. É claro que tem outros métodos para você fazer a classificação, mas aí o mais importante é você entender e saber aproveitar essa função em alguma planilha sua, em algum relatório que você precisar. Inclusive, né, você pode ver com gráfico. O gráfico também você pode fazer de outras formas, mas aqui eu mostrei mesmo para exemplificar como funciona a função EQ. Ok? Espero que você tenha gostado. E se possível, você dá um joinha aí no meu canal, poder curtir o meu canal e poder me seguir, que vai ter muito mais vídeo para você. E também você pode aí entrar na minha lista, que você se cadastra lá no site excel24horas.com.br. Você insere seu e-mail e vai automaticamente receber toda semana informações e dicas de Excel, ok? Deixo aqui meu forte abraço e até a próxima aula.